Já tive tantas decepções. Tantas coisas me aconteceram. E tudo o que parece é que a vida é assim mesmo. Tristeza. O que acontece comigo? Por que não saio dessa amargura? Por que você tem vivido debaixo do seu próprio reino? No domínio da sua vontade e do seu achismo. Aprenda sobre o reino de Deus e dos céus. Decida não mais viver debaixo do jugo do reino deste mundo e prepare-se para tomar as medidas necessárias. No nosso reino existe muitos medos de certos perigos, como acidente, como que vai morrer, se é doença, se vai perder o filho. Existem muitos perigos, é verdade, que estamos sendo expostos todos os dias. Mas qual é o primeiro, qual é o mais grave de todos os perigos? Normalmente a gente pensa no acidente, a gente pensa na doença, a gente pensa em proteger os nossos familiares, a gente mesmos, de lugares perigosos. Mas Jesus falou de um perigo que deveria estar primeiro em nossa mente. Temer a isso. Vamos saber o que? Ele disse assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Veja que Jesus sempre usou a palavra como verdade. Sempre falou a verdade. Sempre deu ânimo. Mas em relação à morte, ele disse: não temas quem mata o seu corpo, como o seu corpo vai morrer. O que você deve temer é o que acontecerá depois de matar o seu corpo, ou seja, aonde você vai? Para onde você vai? Para o inferno ou para o reino de Deus, o reino dos céus. Você deve temer a isso. Sabe, tantas e tantas pessoas, e isso ficou muito caracterizado aqui comigo, pensando nesse versículo. Eu estava pensando, meu Deus, até naquilo que a gente teme, até naquilo que a gente deve ter precaução, não é como uma coisa que é natural para a gente pensar. Sabe, o mundo coloca esse medo, fala de várias formas, de várias maneiras de você ter saúde, de você proteger a sua economia, enfim. O mundo fala em muitas maneiras para você não sofrer certas situações de perdas. Mas Jesus fala daquela que você deve ter em sua mente, essa cautela. É com a sua alma. Essa alma sua é que sente, é essa alma que se preocupa, é essa alma que prioriza o que o mundo dita, com as suas preocupações, com as coisas normais. E não pensa no depois da morte.
Você está preparado para morrer? Você está preparado para você hoje ir embora com Jesus? Bem, vamos a uma trilha musical e já voltamos após ela. Pense sobre essa pergunta. Você está preparado? A sua alma vai estar com Deus por toda a eternidade? Ou você está brincando com ela, sem observar ela? Bem, é com você e já voltamos. Quantos medos tivemos na vida. Aquela preocupação que a gente teve assim, que deixou a gente irritada, preocupada, sabe? Com medo. Eu já tive várias. E eu estava lembrando aqui, uma delas foi de meu filho casar mal. Eu me preocupava, ele já tinha uma certa idade, estava solteiro, ainda não namorava ainda. Teve uma época que ele estava namorando e não estava dando certo. Eu estava vendo que ele estava colocando em risco a vida dele, a alma dele. E eu tinha muito medo dele casar com essa pessoa errada. E uma vez eu fiquei tão indignada, tão chateada, me aborreci tanto com ele, falei com ele que esse namoro não era de Deus e tal. E aí, depois daquela chateação, eu fiz o balanço. Poxa, tô com medo dele perder a alma dele, com essa necessidade de atender a sua vida sentimental, casar mal. E eu falei para Deus, meu Deus, eu não vou me preocupar mais não. Se ele errar, se ele cair com essa pessoa, o que vai acontecer? Eu não vou me preocupar mais. Falei com Deus. Está nas tuas mãos. Porque quando a gente pensa, a mãe, né, ela tem essa precaução que se ela não proteger, o filho está em perigo. Então, ela fica aquela angústia, aquela tristeza, aquele aborrecimento, enfim. E aí eu vi que aquilo não estava compatível com a fé. E eu falei, não, meu Deus, porque o Espírito Santo, gente, quem tem o Espírito Santo tem esse guia. Olha a importância do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me tocou e eu falei, não, meu Deus, eu não vou me preocupar mais. Coloquei nas mãos de Deus. E aí, dado alguns dias, ele foi terminado, namoro, enfim. Não casou com essa pessoa. E lá na frente, casou com uma pessoa que eu tive paz. Paz. Porque eu vi que era a vontade de Deus. Ou seja, eu quero falar esse detalhe para você, ouvinte, porque eu sei que você tem preocupações, eu sei que você também tem medo, eu sei que você também se aborrece, eu sei. Vamos colocar as coisas diante de nós, as verdades, tá bom? Sem engano, sem pretender ser uma pessoa que você não é, que você não acontece com você. Vamos falar a verdade. E naquele momento, daquela preocupação, daquele medo, e eu tive outros medos também, mas que o Espírito Santo, com esse guia, ele me mostra, olha, isso aí está errado, minha filha. E eu tenho que decidir mudar o meu rumo. Entregar a Deus aquela preocupação, aquilo que eu estou querendo reter. E é isso que Jesus está falando aqui. Olha,
não se preocupa com o corpo, mas naquele que pode lançar, tem o poder para lançar no inferno. Se você está preocupado, se você está angustiado, se você está irritado, você está colocando a sua alma em risco. Se você sofrer um acidente, se você morrer, de repente tem um ataque fulminante, babau, vida. E você fez a escolha e não protegeu o que é mais importante. A sua alma é importante. Como você está é importante. Se você prioriza filho, marido, esposa, carreira, dinheiro, economia, futuro, enfim, tudo menos a sua alma, você está brincando com fogo, porque você tem uma alma que é eterna e essa alma, ela nunca morre. Ela vai sempre existir, ou com Deus, ou gemendo toda a eternidade. E se você brinca com ela, ou seja, você não atenta, não cuida dessa área, você está colocando em risco a parte mais importante da sua vida. Então, Jesus está falando, olha, isso você deve temer. Depois da morte do seu corpo, e você não leva filho, você não leva marido, você não leva esposo, você não leva carreira, você não leva dinheiro, você não leva roupa, você não leva bens, você não leva nada. Você só leva a sua alma. E a alma que você escolhe, para onde você vai? Para Deus ou para o inferno? Bem, agora você já sabe. Existe algo que você deve temer. É para onde vai a sua alma.